aula de questão 120. Eita, já temos 120 questões resolvidas no nosso curso, hein? Muita questão, claramente aí com vários temas diferentes, temas distintos cobrados pela banca. Muitos meus alunos me perguntam assim, professora, coloca a questão mais de competência. Pessoal, eu coloquei todas as questões cobradas na prova da OAB. Eu não estou selecionando questões, eu estou seguindo prova por prova, desde 2010 até a gente chegar à prova do 25º. Então, as questões de competências realmente são pouquíssimas questões. Eu posso contar aí no máximo 5 a 6 questões de competência, 2 questões de eleição ou apenas uma, né, eu acho. Então, são pouquíssimas questões sobre esse assunto. É claro que eu estou percebendo que a banca vai explorar mais competência, vai cobrar uma questão de eleição, porque é tema novo. Então, tema novo realmente não tem para onde correr, né? A gente vai utilizar o recurso dos simulados. Os simulados que nós disponibilizamos para vocês no nosso curso, simulados inéditos, elaborados por cada professor. Então, nas minhas questões do meu primeiro simulado, eu coloquei várias questões do regulamento, questões que nunca foram cobradas na prova. Então, a gente consegue explorar questões inéditas no simulado da OAB. E aqui, vamos então reforçar todo o nosso conhecimento, reforçar tudo aquilo que a gente já estudou. O nosso curso é o curso mais completo que existe aí no mercado com relação à ética profissional. Nós estudamos os 3 instrumentos normativos: ética, código de ética e regulamento geral. E cada instrumento do regulamento, do estatuto e do código, nós conseguimos aí abordar todos os artigos na parte teórica e também aqui no curso de questões. Então, esse curso de questão é um curso que temos aí 5 aulas disponíveis, mas são 5 aulas aí divididas, que geram quase 20 aulas, né? Com uma carga horária bem extensa. Então, vamos lá, questão 120 na tela. Vamos lá. O Banco Dólar é réu em diversos processos de natureza consumerista, todos com idênticos fundamentos de direito, pulverizados pelo território nacional. Considerando a grande quantidade de feitos e sua abrangência territorial, a instituição financeira decidiu contratar a sociedade X para a defesa em juízo, pois esta possui filial em diversos estados da federação. Diante da consulta formulada pelo banco, alguns advogados, sócios integrantes da filial situada no Rio Grande do Sul, realizaram o mapeamento dos processos em trâmite em face da pessoa jurídica. Assim, observaram que essa mesma filial já atua em um dos processos em favor do autor da demanda. Tendo em vista essa situação, assinale a opção correta. Pessoal, fique sempre atento ao enunciado, tá? Principalmente a questão que ele quer. Tem tempo que ele não coloca, marque a opção incorreta. Então, mas mesmo assim, eu chamo a sua atenção para saber qual a alternativa que ele quer, a correta ou a incorreta, tá? Letra A diz assim: os advogados deverão recusar, por meio de qualquer sócio do escritório filial, a atuação da sociedade na defesa do banco, pois os advogados sócios de uma mesma sociedade não podem representar em juízos clientes de interesses opostos. Letra B. Letra 2. Letra B. Os advogados deverão identificar quem são os sócios do escritório que atuam no caso, pois estes não poderão realizar a defesa do banco em qualquer dos processos em trâmite, sendo autorizado, porém, a atuação dos demais sócios da sociedade de qualquer filial. Letra B. Os advogados deverão recusar a defesa do banco pela filial da sociedade no Rio Grande do Sul e indicar outras filiais para atuação no feito, pois todos os sócios da filial ficam impedidos de representar em juízo a instituição financeira em razão de já haver atuação em favor do cliente com interesse oposto. E a letra D diz que os advogados deverão informar ao banco que há atuação de advogados daquela filial em um dos processos em favor do autor da demanda, a fim de que a instituição financeira decida se,
efetivamente que a sua defesa técnica seja realizada pela sociedade, garantindo assim o consentimento informado do cliente. Meus amigos, o que você marca como alternativa correta? Gabarito letra A. A gente sabe que tanto a sociedade como a sua extensão, que é a filial, não podem representar clientes com interesses opostos no mesmo momento, simultaneamente. Quando eu falo de uma filial, que mesmo que eu não tenha comunicação com o escritório, com a equipe daquele escritório filial, não importa. Ali é uma representação, é uma extensão da sociedade. Gabarito, portanto, é a letra A. Tá joia? E aí nós temos a fundamentação legal lá também do artigo 15, parágrafo 6º da Lei 8.906 de 94. Quando eu faço a remissão legal da questão, eu quero que você faça a leitura de todo o capítulo, porque provavelmente caiu esse assunto agora sobre sociedade, mas pode cair uma questão sobre responsabilidade, do artigo 17, uma questão sobre registro, do artigo 16. Então, faça a leitura de todo o capítulo de sociedade de advogados previsto lá no Estatuto da Advocacia e da OAB. Meus amigos, o seu comprometimento com a disciplina e o seu trabalho feito em casa sozinho é fundamental para o êxito aqui da nossa, para a gente gabaritar o êxito da minha disciplina, mas também para a gente gabaritar as questões na prova. São 8 questões de ética, um assunto completamente aí, na proporção bem menor do que as demais disciplinas e que vale a nossa atenção, tá? Próxima questão, questão 121, diz assim... Olha só, 121. Alice, advogada em audiência judicial, dirigiu a palavra de maneira ríspida a certa testemunha e ao magistrado, tendo este entendido que houve a prática dos crimes de injúria e desacato, respectivamente. Por isso, o juiz determinou a extração de cópias da ata e remessa à Promotoria de Justiça, com atribuição para a investigação penal da comarca. Considerando a situação narrada, a disciplina do Estatuto e o entendimento do STF sobre as manifestações de Alice proferidas no exercício de sua atividade, é correto afirmar que: letra A. Podem configurar injúria e desacato punível, pois o STF declarou inconstitucional a imunidade profissional prevista no artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto da OAB, já que a Constituição consagra a incolumidade da honra e imagem. Letra B diz que não podem constituir injúria ou desacato punível, isso porque o advogado tem uma imunidade profissional nos termos do artigo 7º, parágrafo 2º. Letra B diz que não podem constituir injúria, mas pode configurar desacato. Isso porque o advogado tem imunidade profissional nos termos do artigo 72 e não compreende o desacato sob pena de conflitar com a autoridade do magistrado na condução da atividade jurisdicional. E o último é a letra D, que diz que não podem constituir injúria ou desacato, mas podem caracterizar crime de desobediência. Isso porque o advogado tem imunidade profissional. Galerinha, gabarito letra C, né? Nós sabemos com relação à imunidade profissional do advogado, veja comigo, que a imunidade que nós temos é a seguinte: a imunidade com relação à injúria e difamação. O crime de desacato não configura imunidade profissional e que por esse motivo poderá ser responsabilizado. É uma memorização que eu te dou, uma dica, é só você lembrar que desacato não é imunidade. E aí você consegue relembrar das demais, injúria e difamação, tá? Artigo, então, lá 7º parágrafo 2º da Lei 8.906 de 94. Gente, toda a atenção é bem-vinda, né? A gente fala que quando a gente está estudando, muitas vezes com uma preguiça, uma distração, e aí acaba perdendo pontos importantes da matéria. Não deixe que isso aconteça. A nossa preparação é uma preparação intensiva e que, é claro, você precisa estar mergulhando aqui comigo na disciplina de corpo e alma e coração, né? Eu sempre falo que você se dedicar, você decidir passar no exame de ordem é a melhor decisão que você fez na sua vida, porque de nada serve o seu diploma sem a OAB, né? Então não tem como você falar, eu sou bacharel em Direito. Bacharel em Direito, desculpe falar, mas não serve para nada, né? Sem um título de advogado, você não consegue
no emprego, você não consegue um trabalho, você não consegue advogar, enfim, não consegue fazer nada. Só o título de bacharel não é o suficiente, então por isso a sua decisão em ser aprovado nesse exame é uma decisão melhor que você poderia ter tomado, então por isso requer também responsabilidade. A gente fala de responsabilidade porque não basta querer passar. Querer passar, todo mundo quer. Querer ficar rico, todo mundo quer. Querer casar, querer comprar um bom carro, querer um bom apartamento, todo mundo quer, né? Agora, quem está disposto a pagar o preço? Aí é que é a resposta, né? Você está disposto a dormir menos, se dedicar mais, evitar algumas coisas, renunciar, abdicar e integralmente vivenciar esse preparatório? Então, com certeza, o resultado vai ser satisfatório, tá? Bom, próxima questão, então, questão 122. Vamos lá. O advogado Carlos dirigiu-se a uma delegacia de polícia para tentar obter cópia de autos de inquérito, no âmbito do qual seu cliente havia sido intimado para prestar esclarecimentos. No entanto, a vista dos autos foi negada pela autoridade policial, ao fundamento de que os autos estavam sob segredo de justiça. Mesmo após Carlos ter apresentado procuração de seu cliente, afirmou o delegado que, uma vez que o juiz havia decretado sigilo nos autos, a vista somente seria permitida com autorização judicial. Vamos lá. Nos termos do estatuto, é correto afirmar que, letra A, Carlos pode ter acesso aos autos de qualquer inquérito, mesmo sem procuração. Letra B diz que Carlos pode ter acesso aos autos sob segredo de justiça, desde que seja munido de procuração. Letra C diz que, em caso de inquérito sob segredo, apenas o magistrado que decretou pode afastar parcialmente o sigilo, autorizando o acesso aos autos. E a letra D, o segredo de justiça em andamento é oponível ao advogado Carlos, mesmo munido de procuração. Gente, uma questão muito fácil, gabarito letra B, é uma questão taxativa que nós respondemos sempre, vimos aqui desde o primeiro exame até agora meados de 2014, 2015, que é essa questão aqui que eu coloquei em tela. Então, cuidado. Falou que é segredo de justiça, só lembrar automaticamente que precisa de procuração. Artigo 7º, parágrafo 1º do nosso estatuto, tá? O acesso aos processos depende de procuração, não há exceção para o acesso do processo e lembrando também sobre segredo de justiça. Vamos avançar para mais uma questão, questão 123. Questão diz o seguinte, Tício, olha, presidente de uma determinada subseção da OAB, valendo-se da disciplina do artigo 50 da Lei 8.906, pretende requisitar ao cartório de certa vara de fazenda pública cópias de peça dos autos de um dos processos que não estão cobertos pelo sigilo. Assim, analisou o entendimento jurisprudencial do STF sobre o tema a fim de apurar a possibilidade da requisição, bem como, em caso positivo, a necessidade de motivação em pagamento de custos respectivos. Letra A. Não dispõe de tal prerrogativa, pois o citado dispositivo foi declarado inconstitucional pelo STF, uma vez que compete privativamente aos tribunais organizar as secretarias e cartórios, não se sujeitando às requisições da OAB por expressa disciplina constitucional. Letra B diz que pode realizar tal requisição, pois o citado dispositivo legal foi declarado constitucional pelo STF, independente de motivação e pagamento dos respectivos custos. Letra C diz que pode realizar tal requisição, pois o STF, em sede de controle, assegurou desde que acompanhada de motivação compatível com as finalidades de pagamento dos custos. E a letra D diz que não dispõe de tal prerrogativa, pois o citado dispositivo não está previsto aí na lei. Gente, a respeito do magistrado obter o quê? Poder requisitar a cópia, o nosso gabarito é a letra B, B de bola. É permitido, sim, requisitar cópias os presidentes do próprio tribunal, gabarito letra B de bola. Independe de motivação, independe também de pagamento. Então, é uma autonomia que nós temos dos presidentes dos conselhos
quando estiver uma matéria de seu interesse, solicitar cópias desses procedimentos. Gabarito B de bola, tá joia? Próxima questão na tela, questão 124. Vamos lá. Formaram-se em uma faculdade. Eu quero que essa questão você anote aí, que é uma questão que vai cair na sua prova, hein? Olha só. Formaram-se em uma faculdade de Direito, na mesma turma, Luana, Leonardo e Bruno. Luana, pessoal, tem 35 anos e já exercia a função de gerência em um banco quando se graduou. Leonardo tem 30 anos e ele é prefeito do município. E Bruno é policial militar no mesmo município. Os três pretendem o quê? Exercer atividade privativa de advogado. Então vamos lá separar as informações, eu quero que você faça isso na sua prova. Luana é gerente de banco. Vamos lá, Luana é gerente de banco. O Leonardo, o Léo, ele é prefeito do município. E o Bruno é policial militar na ativa. Então, minha pergunta é a seguinte, pessoal. Eles podem exercer a advocacia? Eles exercem cargos incompatíveis ou cargos impedidos? Muito claro, são cargos expressamente incompatíveis com a advocacia. O gerente de banco, gerente ou diretor jurídico é incompatível. Prefeito, chefe do Poder Executivo, incompatível. E policial militar na ativa também é incompatível. Então, Luana, Léo e Bruno não podem exercer a advocacia. Se você fizer isso na sua prova antes de ir para as alternativas, não tem erro, você vai gabaritar. Marca comigo. Letra A. Luana não está proibida, pois é empregada em instituição privada. Falso, pessoal. Não importa instituição pública ou privada. Se ela exerce o cargo de gerente ou diretor de instituição bancária, nós temos aí a vedação expressa quanto à incompatibilidade. Vamos supor que Luana não é gerente nem diretora da instituição bancária. Não importa se é pública ou privada, tá? Ah, o Banco de Brasília, é o BRB, é o Banco do Brasil. Não importa qual é a instituição financeira, tá? Lembrando que apenas o cargo é que gera a incompatibilidade. Cargo ou função de gerente, diretor, incompatível. Vamos supor que Luana passou no concurso do Banco do Brasil e assumiu o cargo de escriturária do banco. Ela pode exercer advocacia? Como regra, sim, só que há o impedimento. Ela pode exercer o cargo, advocacia em causa própria, mas não pode advogar contra a entidade que remunera. No caso aí, não pode advogar contra o próprio banco, tá? Letra B fala o quê? Que Bruno, como servidores públicos, apenas é impedido de exercer? Falso, gente. Bruno também não pode porque ocupa um cargo aí de policial militar. Lembrando que a carreira policial, né, atividade policial na ativa, nós temos aí a natureza da incompatibilidade do seu cargo ou função. Então, estou falando do bombeiro, eu estou falando do policial civil, estou falando do policial militar, rodoviário, estou falando dos peritos criminais. Todo mundo ali também está dentro da carreira ali policial e que está expressamente vedado. Letra C diz o quê? Que os 3 graduados exercem funções incompatíveis, sendo, portanto, determinada a proibição total do seu exercício? Verdade. Lembrando que a incompatibilidade é com relação ao quê? Ao cargo ou à função que ele exerce naquele momento. Se aquele policial na ativa aposentou, gera um afastamento, então, definitivo do cargo e aí ele pode, sim, advogar, exercer a advocacia, desde comprovados os artigos, os requisitos e incisos do artigo 8º, né? E a letra D diz o seguinte, que Leonardo, ele é impedido de exercer a advocacia apenas contra ou a favor de pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundação, entidade, etc. Errado, pessoal. Leonardo é prefeito, né? Prefeito é chefe de poder executivo, então não pode exercer a advocacia, claramente lá no artigo 28, e aqui eu separei os incisos. O inciso 1º, que fala sobre prefeito. O inciso 5º, que vai falar aí sobre... E o inciso 8º, que vai falar aqui sobre gerente e aqui sobre atividade policial. Beleza? Perfeito, então. Eu quero que você faça anotação no seu material, separe os incisos sobre incompatibilidade, o artigo 27, o artigo 28. Não erre isso em prova.
Questão 125 na tela. Ó a questão 125. Daniel contratou a advogada Beatriz para ajuizar a ação em face de seu vizinho Theo, buscando o ressarcimento de danos causados em razão de uma obra indevida no condomínio. No curso do processo, Beatriz subestabeleceu o mandato a Ana com reserva de poderes. Sentenciado o feito e julgado procedente o pedido de Daniel, o juiz condenou Theo ao pagamento de honorários sucumbenciais. Com base nisso, assinale a opção correta. Vamos para as informações? Daniel contratou uma advogada para ajuizar uma ação contra seu vizinho, buscando ressarcimento de danos. No curso, Beatriz, o que, gente? Subestabeleceu o mandato a Ana com reserva de poder. Essa é a informação mais importante. Se eu tenho um subestabelecimento com reserva de poder, significa que eu tenho o quê? Um ato privativo do advogado. Significa também dizer que se é ato privativo do advogado, não precisa comunicar ao cliente. Faça esse mesmo esqueminha na prova. Não precisa comunicar o cliente. Então, cuidado com isso na sua prova. O que eu tenho aqui? Letra A. Ana poderá promover a execução dos honorários sucumbenciais nos mesmos autos judiciais, se assim lhe convier, independente de intervenção da Beatriz. A Ana, pessoal, foi a advogada que recebeu o subestabelecimento, ok? Letra B. Diz que Ana e Beatriz poderão promover a execução sucumbencial isoladamente ou em conjunto, mas devem fazê-lo em processo autônomo. Letra C. Vai falar que Ana poderá promover a execução dos honorários sucumbenciais nos mesmos autos, se assim lhe convier, mas vai depender da intervenção de Beatriz. E letra D. Ana não tem o direito ao recebimento de honorários, cabendo executar a Beatriz pelos valores que lhe sejam devidos, caso não haja o adimplemento voluntário. Gabarito letra C. Neste caso, quando eu passo um subestabelecimento para um outro advogado, o que você deve entender? Vamos supor que você já tem a sua carteira da OAB, já é advogado. Eu vou passar um subs com reserva de poder para você ir numa audiência para mim. No momento que você vai na audiência, eu já ajustei os honorários com você. Vou te pagar X de honorários. Te paguei. Vamos supor que o meu cliente não me pagou e eu não consegui te pagar. Então, a gente vai entrar com uma ação de cobrança no mesmo processo contra o meu cliente. Só que você só vai poder entrar com essa ação de cobrança se eu autorizar. Porque a comunicação é direta com o advogado que te subestabeleceu. Você não tem direito, não tem essa garantia de acionar imediatamente o cliente. Porque se eu falo que é um ato privativo meu, eu que sou responsável por isso. Se eu não tenho que comunicar o meu cliente, então eu que resolvo com você. Ficou claro isso? Gente, é uma questão de raciocínio, tá? Essa questão é um nível considerado um pouco mais difícil do que as demais. Então, você deixa anotado no seu material aí, a partir do artigo 26, parágrafo 2º do Código de Ética, eu quero que você faça a leitura do capítulo sobre honorários advocatícios, tá? Mais uma questão 126. Vitor nasceu no estado do Rio e formou-se em Direito no estado de São Paulo. Posteriormente, passou a residir e pretende atuar profissionalmente como advogado em Fortaleza, Ceará. Porém, em razão de seus contatos no Rio de Janeiro, foi convidado a intervir também em feitos judiciais em favor de clientes nesse estado, cabendo-lhe patrocinar 6 causas no ano de 2015. Diante do exposto, assinale a opção correta. Letra A. A inscrição principal de Vitor deve ser realizada no Conselho Seccional de São Paulo, já que a inscrição principal do advogado é feita no Conselho Seccional, em cujo território se localiza seu curso jurídico. Além da principal, Vitor terá a faculdade de promover a suplementar nos conselhos do Ceará e do Rio, onde pretende exercer a profissão. Vamos lá, vamos voltar para cá para a gente separar as informações para que você visualize com mais facilidade. Olha só, Vitor nasceu no Rio e formou-se em São Paulo.
Posteriormente passou a residir e pretende atuar profissionalmente como advogado em Fortaleza. Porém, em razão de seus contatos no Rio, foi convidado a intervir também em feitos judiciais. Neste estado, cabendo patrocinar 6 causas. Veja comigo, ele quer no Ceará exercer o domicílio profissional, logo a inscrição principal. Só que no Rio de Janeiro ele vai ter o quê? 6 causas por ano. Se é 6 causas por ano, ultrapassa o limite legal da inscrição suplementar, então é obrigatório a inscrição suplementar. Então, no Ceará, eu tenho a principal, Rio de Janeiro, a suplementar. Vamos responder. Letra B. A inscrição principal de Vitor deve ser realizada no Conselho do Rio, pois o Estatuto determina que esse seja promovido no Conselho Seccional em cujo território o advogado exercer intervenção judicial que exceda 3 causas por ano. Além da principal, o Vitor poderá promover a sua suplementar no Ceará e em São Paulo. Letra C. A inscrição principal de Vitor deve ser feita onde? No Ceará. Isso porque a principal deve ser feita no conselho onde pretende exercer o domicílio profissional. A promoção da suplementar no Conselho do Rio será facultativa, pois as intervenções pontuais, como as causas que atuará, não configura habitualidade. E por último, letra D, vai falar pra gente o quê? Que a inscrição principal deve ser realizada no Conselho Seccional do Ceará. Afinal, deve ser feita onde tem o domicílio profissional. Além da principal, ele deve promover a suplementar aonde, gente? No Rio, já que esta é exigida diante da intervenção judicial. Gabarito, portanto, letra T, gente. Gente, cuidado, tá? Parece uma questão fácil. Lembra que acho que na aula anterior eu comentei isso com vocês. Se você não tem o cuidado em ter automaticamente na cabeça quando que eu vou precisar suplementar inscrição principal e a transferência, você vai errar isso em prova. Tem que ser automático sua associação. Falou domicílio profissional, já puxa o link para a inscrição principal. Falou que ultrapassou as 5 causas por ano, você vai falar também da inscrição suplementar. Lembrando, aqui, para a exigência da inscrição suplementar, eu falo 5 causas por ano. Então, estou falando de 5 processos judiciais, tá? Quando eu falo de atos privativos, eu permito falar da consultoria, assessoria e direção jurídica. Então, gabaritos, artigo 10, parágrafo 2º da Lei 8.096 de 94, tudo bem? Essa aí é a nossa regrinha, uma questão muito boa. Olha, eu vou falar que se a OAB cobrasse questões como essa, eu ficaria muito feliz, porque são questões didáticas, que treinam aí toda a matéria de inscrição do advogado, sobre a forma de transferência principal e suplementar. Uma questão muito boa. Eu não falo que é uma questão fácil, porque muitos erraram, mas é uma questão muito didática. Próxima questão, questão 127. Diz assim: os jovens Rodrigo, 30 anos, Bibiana, 35, devidamente inscritos em certa seccional do OAB, desejam, olha, anota aí, essa questão vai cair em prova, vai cair. Olha que questão boa. Desejam candidatar-se pela primeira vez a cargos de diretoria do Conselho Seccional. Veja só, Rodrigo está regularmente inscrito na referida seccional há 6 anos. Atenção, sendo que 2 anos como estagiário. Bibiana, por sua vez, exerceu regularmente a profissão por 3 anos após a conclusão do curso. Contudo, afastou-se por 2 anos e retornou à advocacia há 1 ano. Embora não exerçam funções incompatíveis ou cargos exoneráveis ad nutum, tampouco integram listas para provimento de cargos em tribunais ou ostentam condenação por infração, Bibiana e Rodrigo estão em dia com suas anuidades. Considerando a situação narrada, assinale a opção correta. Vamos lá, pessoal. Letra A. Apenas Bibiana preenche as condições, apenas Rodrigo, Bibiana e Rodrigo e nenhum dos dois. Antes de responder essa questão, o que você, meu aluno daqui do Estratégia OAB, você vai fazer em prova? Separar as informações para não ter nenhum erro.
Você sabe que para um dos requisitos para se candidatar a qualquer cargo ou função na OAB é necessário você ter no mínimo aí mais de 5 anos de exercício na advocacia. Só que veja, são 5 anos consecutivos. Neste caso, nenhum dos dois advogados tem 5 anos consecutivos. O Rodrigo tem 6 anos, sendo que 1 ano é como estagiário. 2 anos como estagiário, não conta. E a Bibiana, ela exerceu 3 anos, parou 2 e voltou 1. Ou seja, ao todo poderíamos considerar 5 anos, mas não, tem que ser 5 anos consecutivos. Então, neste caso, nenhum dos profissionais vão poder assumir um cargo diante aí desta incompatibilidade. Eu quero que você faça uma leitura em casa do artigo 131A do Regulamento Geral. Esse artigo vai estabelecer as condições de elegibilidade do candidato. Leitura obrigatória, tá? Puxa uma seta e faz aí, ó. Artigo 131A do Regulamento Geral da OAB. Pessoal, faça a leitura, relembre, recorde os requisitos para se candidatar. Você não pode exercer cargo incompatível, infração disciplinar, tem que estar regularmente inscrito na OAB, de acordo com a sua anuidade, pagou direitinho, sem nenhuma pendência. Então, próxima questão, questão 128. Os advogados Ivan e Dimitri foram nomeados por determinado magistrado para prestarem assistência jurídica a certo jurisdicionado em razão da sua impossibilidade de defensoria pública. As questões jurídicas debatidas no processo relacionavam-se à interpretação dada a um dispositivo legal. Ivan recusou-se ao patrocínio da causa, alegando que a norma discutida também lhe é aplicável, não sendo, por isso, possível que ele sustente em juízo a interpretação legal benéfica à parte assistida e prejudicial aos seus próprios interesses. Dimitri também se recusou ao patrocínio, pois já defendeu interpretação diversa da mesma norma em um outro processo. Sobre isso, é correto afirmar. Vamos para as informações? Diz o seguinte, que 2 advogados eram nomeados para prestar serviços como defensor público, beleza? As questões debatidas no processo relacionavam uma interpretação de um dispositivo. O Ivan, vamos lá, primeiro ponto da questão. O Ivan recusou ao patrocínio, alegando que a norma também lhe é aplicável, não sendo por isso possível que ele sustente em juízo uma interpretação legal benéfica à parte prejudicial aos seus próprios interesses. E o segundo também falou que o Dimitri também recusou ao patrocínio, pois já defendeu interpretação diversa da mesma. Responda para mim, vamos lá. Letra A. A Ivan e Dimitri cometeram infração disciplinar, pois é vedado ao advogado recusar a prestar assistência sem justo motivo quando nomeado em virtude de impossibilidade de defensoria. Letra B fala que apenas Dimitri cometeu essa infração, pois não se configura legítima recusa por ele apresentada ao patrocínio, sendo vedado ao advogado sem justo motivo recusar-se a prestar assistência. Letra C diz que apenas Ivan cometeu, pois não se configura legítima a recusa por ele apresentada. O gabarito, gente, é a letra D. Nenhum dos advogados cometeu a infração, pois se afigura legítimas recusas apresentadas no patrocínio. Claro! Ó, primeiro, falou assim, olha, se eu for defender esta tese, eu vou acabar me prejudicando, portanto eu vou recusar. E o segundo também falou, já defendi as teses em momento oportuno em uma situação contrária. Então, se eu tenho um motivo para não defender aquela causa que está violando independência profissional, a forma como você se defende em uma audiência ou na tese que você defende, você pode recusar sem nenhum problema, tá? Então, gabarito letra D, nós temos aí o artigo 34, inciso 12, do Estatuto da Advocacia e da OAB. Configura a infração o advogado que recusar, sem justo motivo, prestar assistência jurídica. Próxima questão, uma questão muito boa, que vamos falar sobre subseção, uma questão de competência que vocês tanto gostam dessas questões. Vamos lá. A subseção X e Y da OAB, ambas criadas pelo Conselho Seccional Z, reivindicam a competência para desempenhar certa atribuição. Não obstante,
O Conselho Seccional Z defende que tal atribuição é de sua competência. Caso instaurado um conflito de competência envolvendo a subseção X e Y e outro envolvendo a subseção X e o Conselho Z, assinale a opção que relaciona, respectivamente, os órgãos competentes para decidir o conflito. Vamos separar a informação porque assim você vai conseguir visualizar. Olha lá, subseção X e Y foram criadas por quem? Pelo Conselho Seccional Z. A primeira pergunta é, se um conselho cria a subseção e essa subseção gera uma divergência com este próprio conselho, quem decide a competência? O próprio conselho que o criou. Então, se o conselho, vamos lá, o Conselho Z criou a subseção X e Y, qualquer conflito existente, quem decide é o Z. Vamos lá então ver. Não obstante, o Conselho Z defende que a atribuição é de sua competência. Caso instaurado um conflito envolvendo a subseção X e a Y, envolvendo então a X e o Z, quem vai decidir? O próprio Z. Bora lá! Letra A, atenção! O conflito de competência entre a subseção deve ser decidido por quem? Pelo Conselho Z, cabendo recurso ao federal. Do mesmo modo, o conflito entre X e o Z será decidido pelo próprio Conselho Z, cabendo recurso ao federal. Gabarito, letra A. Gente, essa questão é muito fácil, muito fácil. Porque se eu falo para você que a subseção é o único órgão autônomo da OAB e é o único órgão que não tem competência para decidir os próprios processos, julgar os próprios membros e que tudo que a subseção fizer depende de aprovação do conselho, mesma coisa eu falar. Se seu pai fala, você não vai sair hoje de casa, você vai desobedecer a ordem dele? Não, você não vai. É a mesma coisa em relação de conselho e subseção. Quem decide é o conselho. Tá chocando, tá brigando? Quem decide é o conselho. É claro que se houver uma violação expressa da ordem, do estatuto, do código ou qualquer tipo de divergência com outro conselho, é cabível um recurso para o Conselho Federal, tá bom? Então, gabarito letra A. Lembrando o seguinte, competência, mesma regrinha de sempre, tá? Conselho Federal, Conselho Seccional e aqui a subseção. Como que funciona essa relação? O Conselho Federal tem a instância superior, a seccional, aqui é territorial, estadual, distrital e a subseção ali é um desafogamento do Conselho Seccional. É a mesma relação de hierarquia, tá? Próxima questão na tela, questão 130. Diz assim: Carlos integrou a chapa de candidatos ao Conselho Seccional que obteve a maioria dos votos válidos e tomou posse em 1º de janeiro do ano seguinte, ao da sua eleição. Um ano após o início, Carlos passou a ocupar um cargo de direção no Conselho da Administração de uma empresa, controlada pela administração pública, sediada em outro estado da federação. Nesse caso, de acordo com o estatuto, assinale a opção correta. Letra A. Não se extingue o mandato de Carlos, pois a ocupação de cargo em estado da federação não configura incompatibilidade. B. Extingue-se automaticamente o mandado de Carlos, pois a ocupação de cargo de direção em empresa pela administração pública em qualquer circunstância configura a incompatibilidade. Letra C. Extingue-se o mandato de Carlos mediante deliberação de 2/3, pois a ocupação de cargo em direção configura incompatibilidade. E, por fim, letra D, ele fala que não se extingue o mandato de Carlos, pois a ocupação em empresa controlada não configura incompatibilidade. Gabarito letra C. Mas, professora, como é que eu ia saber que este cargo é incompatível? Você sabe as regras do artigo 27 e do 28, então você já memorizou. Mas uma dica é se lembrar o seguinte: todo cargo de direção, de importância, todo cargo decisório, lembre-se, é incompatível. Então, hoje, atualmente, eu presto consultoria jurídica numa autarquia federal vinculada ao MEC, conhecido como INEP. Lá, eu exerço o cargo de consultora e eu tenho uma diretora acima de mim, uma coordenadora e a diretora. A diretora é advogada também. Essa diretora, ela pode advogar? Não,
porque ela ocupa um cargo de alta relevância dentro da administração pública, inclusive no órgão que ela ocupa. Tem poder decisório, ela assina contratos de altos valores, de contratação de exame, dentre outros contratos. Portanto, ela não pode, então, advogar por causa de sua relevância. Gabarito letra C. Questão de 131, uma questão também bem importante para o seu estudo. Olha só. A advogada Laila representou judicialmente Rita em um processo no qual esta postulava a condenação do município de Manaus ao cumprimento de obrigação de pagar a quantia certa. For acordado entre Laila e Rita o pagamento de valor determinado à advogada a título de honorários por meio de negócio jurídico escrito e válido. Após o transcurso do processo, a fazenda foi condenada nos termos do pedido autoral. Antes da expedição do precatório, Laila juntou aos autos o seu contrato de honorários, no intuito de obter valores pactuados. Essa é uma questão de precatório. Qual é a regra, a única regra que nós temos dentro do Estatuto da Advocacia da OAB a respeito de precatório? A gente sabe que quando a advogada junta o contrato de honorários antes da expedição do precatório, ela pode receber a quantia devida dos honorários separadamente do seu cliente. Essa é a única regra, é uma regra de memorização mesmo, tá? Então, olha o gabarito. Letra A. Letra A. Laila deverá executar os honorários em face de Rita em processo autônomo, sendo que vedado o pagamento nos mesmos autos por se tratar de honorários contratuais e não sucumbenciais. Atenção, OAB! Letra B. O juiz deve determinar que os valores a título de honorário sejam pagos diretamente a Laila por dedução de quantia, independente de concordância nos autos, salvo se Rita provar que o já pagou. Letra C. Laila deverá executar os honorários em face do município em processo autônomo de execução, sendo vedado o pagamento dos mesmos autos. Em letra D, diz que o juiz poderá determinar que os valores acordados a título de honorário sejam pagos diretamente por dedução da quantia recebida, caso o RIT apresente sua concordância nos autos. Gente, que questão perfeita para resolver. Gabarito letra B, gente. Letra B. Se ela observar a regra legal, juntar os honorários antes de expedição do precatório, ela vai receber a quantia separadamente, salvo se Rita, que é a sua própria cliente, já não tiver pagado os honorários, né? Previsão lá do nosso estatuto, artigo 22, parágrafo 4º. Regra de precatório. Eu sei que quando fala de precatório, esse título de crédito de dívida da União, demora anos a ser expedidos aí. Muitas vezes você é contratado pelo avô do cliente. Então, o avô te contrata, demorou 20 anos para expedir esse precatório. Esse título já está na mão do bisneto e aí você tem que receber esse honorário. Como que você faz para se resguardar? Diante da natureza, do caráter privilegiado do recebimento de honorários, porque a gente tem um título de honorários como se fosse aí um título de crédito da próprio título, uma pensão alimentícia, digamos assim, um caráter alimentar, nós temos essa previsão de que o precatório, se vou juntar antes da expedição do precatório, o honorários, você recebe no mesmo processo separadamente. Essa expressão de falar que o advogado tem que receber nos seus honorários ação de cobrança em processo autônomo, está equivocado. O advogado pode receber os honorários no mesmo processo, promover uma ação de cobrança nos mesmos autos, tá? Não tem essa obrigação separada de receber os honorários. Então, gabarito aí, artigo 22, parágrafo 4º da Lei 8.906. Mais uma, 132. Maico foi réu em um processo criminal denunciado pela prática do delito de corrupção passiva. Sua defesa técnica no feito foi realizada pela advogada Maria, que, para tanto, teve acesso a comprovantes de rendimentos e extratos de conta bancária de Maico. Tempos após o término do processo, a ex-mulher de Maico ajuizou demanda postulando em face dele a prestação de alimentos.
Ciente de que Maria conhecia os sentimentos de Michel, a autora arrolou a advogada como testemunha. Considerando este caso, pessoal, assinale a opção correta. Atenção aqui à questão sobre sigilo profissional. Quer saber se a advogada pode quebrar o sigilo profissional daqueles fatos que tinham conhecimento durante o processo em que atuou? A resposta é o quê? Claro que não, né? Então vamos para a alternativa. Letra A. Maria deve depor como testemunha, prestando o compromisso de dizer a verdade e revelar tudo o que souber, mesmo que isso prejudique, uma vez que não é advogada no processo civil. Letra B diz que Maria deve depor como testemunha, mesmo que isso prejudique, uma vez que não é advogada dele no processo, mas será o direito e dever de se calar apenas quanto à informação acobertada por sigilo. Letra C diz o quê? Maria deverá recusar-se a depor como testemunha, exceto se Michel expressamente autorizá-la, caso em que deverá informar o que souber, mesmo que isso prejudique Michel. Letra D diz que Maria deve recusar a depor, ainda que Michel expressamente lhe autorize ou solicite o que revele. A questão foi cortada aqui, né, pessoal? Mas o gabarito é a letra D. Por que a letra D? Né? O slide ficou muito grande. Porque, atenção, no caso aqui, Maria, mesmo que o seu cliente autorize, ela pode ou não quebrar o sigilo. Toda causa excludente que permite a quebra do sigilo é uma faculdade do advogado. A letra C poderia ser o gabarito, mas não é por quê? Porque ele fala que ela deverá. Quando a expressão deverá tem aqui na questão, está dizendo que é uma obrigação. E não é uma obrigação, é uma faculdade. Então, mesmo que o meu cliente me autorize, eu posso ou não quebrar o sigilo. A autorização não é obrigação. E esse é um tema, gente, que tem que ter muito cuidado em prova. Porque diante do sigilo profissional, eu posso quebrar o sigilo em 3 hipóteses. A primeira, diante de grave ameaça à vida de outra pessoa, nos casos de legítima defesa, e o terceiro que eu incluí, que é com respeito de autorização. Se o meu cliente me autoriza, eu posso ou não, eu tenho a faculdade ou não de quebrar. Então, gabarito, portanto, artigo 7º, inciso 19 da Lei 8.906, que é a lei do próprio Estatuto da Advocacia. Perfeito? Obrigada, então. Vamos para mais uma questão, 133. A advogada Thaís foi contratada por Lia para atuar em certo processo ajuizado perante o juízo especial civil. Foi acordado, pessoal, o pagamento de honorários no valor de R$ 5.000. O feito seguiu regularmente o rito, tendo o magistrado, antes da instrução, esclarecido as partes sobre as vantagens de conciliar, obtendo a concordância dos litigantes pela solução consensual do conflito. Com base nisso, assinale a opção correta. Letra A. Diante da conciliação entre as partes ocorridas antes da instrução e julgamento do feito, Thaís fará jus a metade do valor acordado a título de honorários. Letra B. A conciliação entre as partes ocorrida antes não prejudica os honorários convencionados, salvo a ciência da Thaís. Letra C. Diante da conciliação entre as partes ocorrida antes, deverá o magistrado, ao homologar, fixar o valor que competirá a Thaís a título de honorários, não prevalecer na pactuação anterior. Mais uma vez a questão cortada, mas não vai prejudicar nosso raciocínio, porque olha só, letra D diz o seguinte, que em razão da conciliação ocorrida antes, deverá ser pactuado por Thaís e Lia novo valor a título de honorários. A questão já fica inválida, nem precisa ler o restante, né? Gabarito, portanto, é a letra, vamos lá? Letra B de bola. Se o meu cliente faz um acordo com uma outra parte antes da instrução e julgamento, não vai prejudicar os meus honorários. A desistência de um processo ou o acordo realizado pelo cliente não prejudica os honorários que eu compactuei, que eu pactuei inicialmente no processo. Gente, isso é bastante cuidado em prova, que tem como errar bastante essa questão, por quê? Você pensa assim, se o cliente revoga a minha procuração, eu recebo de forma proporcional ou integral ao serviço que foi prestado. A mesmo raciocínio para revogação, eu tenho na renúncia. E aí você quer aplicar, por analogia, esse mesmo raciocínio nas hipóteses de quê?
de desistência ou acordo. Não, não tem. No caso de desistência ou acordo, você recebe a integralidade. Você recebe o honorário que você estabeleceu. Claro, salvo se você abrir mão desses honorários. Por que está errada a letra D? Porque não vai falar de novo valor. Vai receber aquele valor que foi pactuado. Letra A. Letra A fala o seguinte, que diante da conciliação tem jus a metade. Não, pessoal, ela tem jus o quê? A integralidade, o valor integral do seu salário. E a letra C diz que ocorrida deverá o magistrado fixar um novo valor. Não, não vai fixar um novo valor, vai ser o valor inicialmente ajustado entre as partes, tá? Previsão aqui, então, do artigo está lá também no capítulo, eu não coloquei aqui na tela, mas está lá também no capítulo de honorários advocatícios previsto tanto no Estatuto como também o capítulo no Código de Ética. Basta você acessar lá e já encontrar. Amigos, olha só, parece que tem muito mais questões de honorários do que qualquer outro assunto, e de fato é. E o examinador, ele quer saber se você pegando a sua carteirinha, você sabe atuar na prática, você sabe o que você pode ou não fazer. Por isso que o capítulo de direitos dos advogados, honorários, sociedade, incompatibilidade, infrações, são capítulos sempre cobrados em prova. Você não pode ir para a prova sem saber isso. Os assuntos de competência e de eleição, que é mais sobre a organização institucional da OAB, são assuntos poucos explorados em prova, justamente porque isso é muito específico, você tem que dar a estrutura da OAB e não propriamente dito, diretamente relacionado à atuação do advogado, tá joia? Questão 134, próxima questão. João outorgou procuração ao advogado Antônio para sua defesa em certo processo. Todavia, decorrido alguns dias, João concluiu que a atuação de apenas um profissional não seria suficiente à sua satisfatória representação e buscou Antônio, a fim de informá-lo de que pretendia também contratar o advogado Luiz para atuar conjuntamente no feito. Ocorre que Antônio negou-se a aceitar a indicação por duvidar das qualidades profissionais do colega. Meses depois, convencido de que realmente precisa de auxílio, resolveu subestabelecer o mandato com reserva de poderes ao advogado Lucas, que goza de sua absoluta confiança. Sempre que cair aqui, subs com reserva, você anota o seguinte, ó. Você vai anotar o quê? Ato privativo do advogado e vai lembrar também do quê? Que não precisa comunicar o cliente. Perfeito. Avança comigo então para as alternativas. Letra A. A recusa de Antônio à indicação pelo cliente não constitui infração ética, pois o advogado ele não é obrigado a aceitar a indicação de outro profissional. Por sua vez, o subestabelecimento depende de prévia comunicação? Falso, pessoal, não depende, porque o subs foi feito com reserva de poder. Se é com, significa dizer que o quê? Que o advogado ele está no processo e que eu não preciso comunicar a outra parte. Com reserva, dispensa comunicação ao cliente. Letra B diz que a recusa de Antônio à indicação de outro profissional pelo cliente constitui uma infração ética, uma vez que ele comportou-se com deslealdade em face do colega advogado, pronunciando-se contra sua contratação. Por sua vez, o subs depende de prévia. Essa questão está completamente errada, né? Primeiro, que não constitui infração e segundo, que não precisa de comunicação. Letra C. A recusa de Antônio à indicação de outro profissional pelo cliente constitui uma infração, uma vez que ele comportou-se com deslealdade em face do colega, pronunciando contra sua contratação. Por sua vez, o subs independe de prévia comunicação. Esse segundo dispositivo está correto, mas aqui não constitui infração, restou, portanto, só a alternativa letra D. Vamos dar uma olhada? A recusa à indicação pelo cliente não constitui a infração, pois ele não é obrigado a aceitar. Por sua vez, o subestabelecimento independe de comunicação. Questão perfeita, tá? Se você lá no enunciado já conseguir separar as informações, você já vai com toda a certeza para as alternativas. Por que eu falo isso? Gente, tenta pegar só no enunciado e já conseguir tirar as informações principais e já montar o seu raciocínio. Porque quando você for para as questões, não gerar aquela dúvida, a insegurança de duas ou uma outra alternativa que a gente sempre fica, né?
Essas 4 alternativas, a gente sempre fica com dúvida em uma ou outra. Então, cuidado com isso. Próxima questão, questão 135. Fabiano, ele é conselheiro eleito de certo conselho seccional da OAB. No curso do seu mandato, Fabiano, gente, pratica uma infração disciplinar e sofre condenação em definitivo de uma pena relativa à censura. Considerando isso, a respeito do mandato de Fabiano, no conselho seccional, letra A, será extinto apenas se a sanção aplicada for de exclusão. Bom, será extinto seu mandato apenas se a sanção aplicada for exclusão ou suspensão. Letra C, será extinto independente da natureza da sanção. E letra D, diz que será extinto apenas se a sanção for de suspensão ou reincidente. Gabarito letra C, será extinto independentemente da infração. Pessoal, atenção! Pensa comigo o seguinte, se você vai escolher um representante para ocupar um cargo ou função na OAB, você vai escolher o melhor representante, o melhor advogado, aquela pessoa que é um exemplo perante ali a advocacia. Se aquele conselheiro ou presidente da OAB comete um deslize e uma infração, aqui não tem perdão. Se ele foi censura, se foi exclusão, se foi multa ou se foi suspensão, não importa a natureza, importa o quê? Teve infração, gera automaticamente a perda do mandato. Não tem perdão e também ele não pode ser reconduzido no mesmo período. Vamos supor então aqui que Fabiano, ele entrou na gestão de 2015 até 2018, que a eleição nós sabemos que o mandato dura 3 anos. No segundo ano aqui, no primeiro ano, em 2016, ele cometeu uma infração e foi punido com censura. Pergunta, vai ser excluído? Sim, ele vai ser excluído. Mas aí, ele cumpriu essa censura, que foi por um prazo aí, nem teve suspensão nem nada, foi só um alerta. Só que ele quer retornar para a sua gestão. Ele pode retornar para a gestão aqui em 2018? Ele pode querer retornar para o quadro em 2017? Não, gente, não pode. Cometeu a infração, não há que se falar em recondução no mesmo período, tá? Atenção, não erre essa questão. Qualquer infração, meus amigos, já gera a sua exclusão imediata. Cometer um deslize, nem tem que nem cometer, você tem que ser um exemplo, tá? Então, perfeito aí, artigo 34, lá no artigo 34, 36 do Estatuto, nós temos esse assunto reforçando com vocês a respeito das infrações. Próxima questão. Charles é presidente de certo conselho. Não obstante, no curso do mandato, Charles se vê-se envolvido em dificuldade no seu casamento com Emma e decide, então, renunciar ao seu mandato para dedicar-se às questões pessoais. Sobre isso, assinale a opção correta. Letra A, pessoal, o sucessor deve ser eleito pelo Conselho Federal da OAB dentre os membros do Conselho Seccional respectivo. Letra B, o sucessor deve ser eleito pelo próprio Conselho Seccional dentre os seus membros. Letra C, o sucessor deve ser eleito pela subseção respectiva. E D, diz que o sucessor deve ser eleito por votação direta dos advogados regularmente inscritos perante o próprio Conselho. Gente, anota aí, questão 136 vai cair na prova, tá? Por que isso? Pensa comigo. Se eu estou falando de um conselho seccional que tem independência profissional, a pergunta o cargo de conselheiro ficou vago, como que vai ser feita a substituição? Vai ser feito pelo próprio conselho seccional dentro dos próprios membros. Se aquele conselheiro tem um suplente, automaticamente o suplente toma posse. Mas se não tiver o suplente, a escolha é feita dentro dos membros do conselho seccional. Gabarito letra B. B de bola, não tem erro, tá? Gente, subseção, ela, não sei nem para que ela existe, tá? Brincadeiras à parte. Perdão aí, quem for o presidente de uma subseção vai me odiar, né? Mas a subseção é só para facilitar o raciocínio dos meus alunos. Ela não serve para nada, tá? Ela vai ficar ali tentando organizar a vida, mas quem decide é o conselho seccional. Então, nunca a subseção vai decidir alguma coisa aqui, tá joia? Quem decide sempre é o próprio conselho seccional. Próxima questão. Questão 137. As advogadas Tereza, Gabriela e Esmeralda desejam integrar a lista a ser encaminhada ao Tribunal de Justiça de determinado estado da Federação para preenchimento de vaga
constitucionalmente destinada aos advogados na composição do tribunal. Tereza exerce regular e efetivamente atividade há mais de 15 anos. Possui reputação ilibada e saber jurídico tão notório que permitiu ser eleita conselheira suplente para a atual gestão de uma determinada subseção. Gabriela, embora nunca tenha integrado o órgão da OAB regular e efetivamente, a advocacia há mais de 6 anos e é conhecida por sua conduta ética e seu conhecimento profundo. Por sua vez, Esmeralda pratica regularmente a advocacia há 10 anos. Também é inconteste seu extenso conhecimento. A reputação de Esmeralda é comprovada diariamente, porque ela ocupa uma função de tesoureira. Neste caso, assinale a opção correta. Letra A. Nenhuma das advogadas deverá compor a lista. Letra B. Apenas Tereza e Esmeralda. Letra C. Apenas Gabriela. E letra D. Apenas Tereza. Pessoal, quem pode ocupar a lista? Nenhuma das advogadas, né? Letra A. Por quê, professora? Primeiro porque para você compor a uma lista constitucionalmente para um cargo do 5º constitucional, você não pode ocupar nenhum cargo dentro da OAB, nem cargo de tesoureiro, nem cargo de conselheiro, nenhum outro cargo, apenas está ali regularmente inscrita. E segundo é o tempo de inscrição dentro da OAB. Então nenhuma preenche os requisitos legais para adentrar aí, para compor a lista constitucional. Questão 138. A advogada Dolores cometeu uma infração sujeita à sanção de suspensão em 2004. Em 2008, o fato foi oficialmente constatado, tendo sido encaminhada a notícia certo conselho da OAB. Em 2010, foi instaurado um processo disciplinar. Em 2012, foi aplicado definitivamente a penalidade de suspensão. Sobre a alternativa, é correto afirmar. Vamos lá? Letra A. A pretensão à punibilidade das infrações prescreve em 8 anos. No caso, não se operou o fenômeno prescritivo. Letra B. A pretensão à punibilidade das infrações se prescreve em 5 anos. No caso, operou-se o fenômeno prescritivo, pois decorreu mais de 5 anos entre a data do fato e a instauração. Letra C. A pretensão à punibilidade prescreve em 8 anos. E a letra D diz que a pretensão prescreve em 5 anos, não sendo operado o fenômeno prescritivo. Galera, gabarito letra D, e eu quero explicar o porquê. O prazo prescricional só vai começar a contar no momento em que a OAB teve conhecimento. A advogada cometeu a infração em 2004, mas só em 2008 que foi conhecido pela OAB. Então, entre 2008 e até a punição em 2012, não teve efeito prescritivo, porque não ultrapassou 5 anos, deu 4 anos e pouquinho. Então, olha só, aqui a questão te falou, tá, pessoal da OAB? A questão falou que em 2008 o fato foi oficialmente constatado. Então, a partir deste momento aqui que eu começo a contar o prazo prescricional. Perfeito? Maravilha. Gabarito aí, artigo 43, parágrafo 1º do Estatuto. Mais uma questão 139. Olha a culpa do Douglas já na questão aí. Questão 139, vamos lá. Guilherme é advogado de José em ação promovida por este em face de Bruno, cujo advogado é Gabriel. Na audiência de conciliação, ao deparar-se com Bruno, Guilherme o reconhece como antigo amigo da época de colégio, com o qual havia perdido o contato. Dias após a realização da audiência, na qual foi frustrada a tentativa de conciliação, Guilherme se reaproxima de Bruno e, com vistas a solucionar o litígio, estabelece o entendimento sobre a causa com ele, sem a autorização de José e sem ciência de Gabriel. Bem, nessa situação, fala para mim, pessoal. Letra A. Guilherme cometeu infração ao estabelecer entendimento com Bruno, tanto pelo fato de não haver ciência de Gabriel, como não haver autorização de José. Letra B fala que Guilherme cometeu a infração ao estabelecer entendimento com Bruno, pelo fato de não haver ciência de Gabriel, mas não por não haver autorização de José.
Letra C. Guilherme cometeu infração ao estabelecer entendimento com Bruno pelo fato de não haver autorização de José, mas não por não haver ciência de Gabriel. E letra D. Diz que Guilherme não cometeu infração ao estabelecer sem ciência de Gabriel. Gente, fala pra mim, cometeu ou não cometeu infração? Claro que cometeu. A conciliação só pode ser promovida em face do quê? Do conhecimento do seu cliente. Separa as informações, então. Gabarito qual, gente? Vamos ver a letra A. Guilherme cometeu infração ao estabelecer entendimento com Bruno, tanto pelo fato de não haver ciência, como também autorização. Gabarito letra A. Nas duas circunstâncias, eu promover a conciliação sem o conhecimento do meu cliente e eu promover a conciliação sem o próprio conhecimento da outra parte, tá? Gabarito aí previsto no artigo 34, inciso 8º. Vamos avançar que eu tenho mais aí 3 questões para resolver na aula de hoje e aí eu vou te liberar para casa para você descansar com mais 3 questões. Questão 140, vamos lá. Júlia é advogada de Fernando, réu em processo criminal de grande repercussão social. Em um programa vespertino da rádio local, o apresentador, ao comentar o caso, afirmou que Júlia era advogada de porta de cadeia e ajudante de bandido. O ouvinte do programa, Rafaela, procurou o conselho e pediu que fosse promovido um desagravo. Júlia, ao tomar conhecimento, informou ao conselho que o desagravo não era necessário, pois ajuizaram uma ação para a responsabilidade do apresentador. No caso narrado, letra A. O pedido de desagravo só pode ser formulado por Júlia, que é a pessoa ofendida. Letra B diz que o pedido pode ser formulado por Rafaela, mas que depende de concordância de Júlia. Letra C diz que o pedido pode ser formulado por Rafaela e não depende de concordância, apesar dessa ser a pessoa ofendida em razão do exercício. E letra D diz pra gente o quê, meus amigos? Que o pedido de desagravo só pode ser formulado por Júlia, que é a pessoa ofendida. Gabarito, letra C. Se cair desagravo público na sua prova, eu não vou admitir, anota aí, eu não vou admitir um erro nessa questão. Porque, gente, a gente sabe que o desagravo público é qualquer ofensa que o advogado tenha sofrido no exercício da sua profissão. E que ofensa de cunho pessoal, de cunho literário, religioso, cultural, não caracteriza o desagravo. O segundo ponto também que nós sabemos que é o que o desagravo pode ser instaurado de ofício ou a requerimento da parte. Eu não preciso dessa autorização do ofensor para instaurar o processo. Essa é a questão que a gente mais trabalhou no nosso curso. É a questão que também a OAB adora cobrar, porque os alunos continuam ainda inseguros e não treinaram muito bem essa questão. Então, gabarito letra C, artigo aí que eu quero que você anote, é o artigo 18 do Regulamento Geral da OAB, que fala sobre o estatuto, tá? E que mais que nós temos? Artigo 71 e artigo 18, parágrafo 7º. A questão 141 diz assim: Janaína é procuradora do município de Oceanópolis e atua fora da carga horária demandada pela função como advogada na Sociedade de Advogados Alfa, especializada em direito tributário. A profissional já foi professora na Universidade Estadual, situada na localidade, tendo deixado o magistério há 1 ano, quando tomou posse como procuradora. Atualmente, Janaína deseja imprimir cartões de visita para a divulgação profissional do seu endereço. Assim, dirigiu-se a uma gráfica e elaborou o seguinte modelo. No centro do cartão consta o nome, o número da sua inscrição e logo abaixo ela colocou o endereço, o telefone. No canto superior direito há uma pequena foto de quem? Da advogada com vestimenta adequada. Na parte inferior estão as seguintes inscrições: procuradora do município, advogada da Sociedade Alfa e ex-professora universitária. A impressão será feita em papel branco com proporções usuais e grafia discreta na cor preta. Considerando isso, assinale a opção correta. Letra A, amigos. Os cartões de visitas pretendidos por Janaínas não são adequados. São vedados o emprego de foto e a referência ao cargo. Os demais elementos podem ser mantidos. Letra B. Os cartões de visita pretendidos por Janaína, pautados pela descrição e sobriedade, são adequados às regras. Letra C.
Os cartões de visita por Janaína não são adequados. Primeiro, por conta da foto e a referência ao cargo de magistério. Os demais elementos podem ser mantidos. E letra D diz que os cartões por Janaína não são adequados, pois é vedado a referência ao cargo de magistério e ao cargo de procurador. Os demais elementos são mantidos. Qual que é o erro aqui da publicidade? Primeiro, a foto, que é o erro mais expressivo, e o segundo, pessoal, referência a títulos, às experiências profissionais. A referência ao cargo de procurador também não pode. Então, eu posso deixar o quê? Advogada e ex-professora. Procuradora não. Portanto, o gabarito letra A. É vedado, então, a fotografia pessoal e a questão do município. Pessoal que está errando as questões, fiquem atentos com relação a isso. Nós recebemos uma questão na aula de hoje ainda sobre esse mesmo questão, sobre esse mesmo assunto de publicidade e principalmente com relação à publicidade dos materiais do escritório, os cartões e, enfim, papelaria, tá? Próxima questão, vamos lá mais uma questão, questão 142. E aí vai ser a nossa última questão, tá? Fala assim: o advogado Rony foi presidente do Conselho Federal da OAB em mandato exercido por certo triênio na década de 2000 e 2010. Sobre a participação de Rony na condição de ex-presidente do Conselho nas sessões do referido Conselho, assinale a opção correta. Diz assim, letra A, não integra a atual composição do Conselho Federal, logo, apenas pode participar das sessões na condição de ouvinte, não lhe sendo facultado o direito a voto. Antes de eu ir, vamos ver aqui as informações. A advogado Rony foi presidente no Conselho da OAB no mandato de 2000 a 2010. Então, a pergunta é, o Rony, que foi presidente, tem direito a voto ou voz? Somente direito a voz. E ele diz o seguinte, sobre a participação do Rony no Conselho Federal, nas sessões, assinale a opção correta. Rony pode participar no Conselho Federal? Pode, com direito a voz. Então, ele diz que não integra a atual composição, apenas pode participar com direito a voto ou voz. Falso. Não tem direito a voto e ele integra, sim, a atual gestão. Letra B. Integra a atual composição na qualidade de membro honorário vitalício, sendo-lhe conferido direito a voto e voz. Errado, somente aqui que está errado com direito a voto. Letra C, não integra a atual composição da OAB, logo apenas pode participar das sessões na condição de convidado, não lhe sendo facultado direito a voto, mas direito a voz. Falso, pessoal, porque ele integra sim a atual disposição, gabarito letra D. Integra a atual na condição de membro honorário vitalício, somente direito a voz. Professor, eu lembro de uma exceção que você comentou em sala de aula a respeito da participação do direito a voto e voz do ex-presidente. Como que fica essa questão? Muito simples. Quando eu falar com vocês e conversar a respeito do direito a voz, você vai lembrar que a regra é que todo ex-presidente tem direito somente a voz. Mas, se esse presidente exerceu a gestão até 5 de julho de 94, nós falamos então que ele tem direito a voto e voz. Então, anota. Vai ter direito a voz e voto quando, pessoal? Vai ter direito a voto e voz quando ele exercer essa profissão, quando ele exercer essa função até 5 de julho de 94. Por que essa data? Porque é a data que entrou em vigor o Estatuto da Advocacia e da OAB. Beleza? Vamos fazer mais uma para a gente finalizar 3 horas de gravação? Vamos lá, mais uma questão. Questão 143. Lúcia, advogada, foi processada disciplinarmente e após interposição de recurso, o Conselho Seccional do Estado de Pernambuco confirmou, por unanimidade, a sanção de suspensão pelo prazo de 30 dias, nos termos do artigo 37, parágrafo 1º. Lúcia verificou, contudo, existir decisão em sentido contrário, em caso idêntico ao seu, no Conselho Seccional do Estado de Minas Gerais. De acordo com o Estatuto, contra a decisão definitiva unânime proferida pelo Conselho Seccional do Estado de Pernambuco, o que nós temos? Vamos para as informações.
Diz o seguinte: Lúcia foi processada disciplinarmente após a intervenção de recurso no Conselho Seccional da onde? Conselho Seccional de Pernambuco confirmou por unanimidade a sanção de suspensão. Lúcia verificou, contudo, existir uma decisão contrária aonde? No Conselho Seccional de Minas Gerais. Concorda comigo que tem um conflito aqui de decisão? Um do Pernambuco e outro de Minas Gerais? Responde para mim. Letra A, não cabe recurso ao Conselho Federal em qualquer hipótese. Letra B, cabe recurso ao Conselho Federal por contrariar a decisão do Conselho de Minas. Letra C, cabe recurso ao Federal se a decisão também contrariar também a decisão do Conselho Federal e não apenas a decisão do Conselho de Minas. Letra D diz o quê? Cabe recurso ao Conselho Federal em qualquer hipótese, ainda que não existisse decisão em sentido contrário. Pessoal, gabarito letra B. Diante de um conflito de competência entre os conselhos, cabe recurso ao Conselho Federal. Vamos relembrar rapidamente quando que cabe recurso ao Conselho Federal? Vamos lá. Cabe recurso ao Conselho Federal quando? Decisões unânimes que contrariem a decisão do Estatuto ou Regulamento Geral ou Código de Ética ou até mesmo diante de um conflito de competência. E também cabe recurso ao Conselho Federal de decisões não unânimes. Então, bora lá. Conselho Federal vai ter recurso, decisões unânimes do Conselho Seccional que contraria a legislação, estatuto, código, provimento ou que gere um conflito de interesse com outro estado, outra seccional. E de decisões não unânimes. Então, anota isso aí, deixa guardado com vocês para você não errar essa questão, tá bom? E eu vou finalizar a nossa aula aqui neste momento. Vou deixar o restante do material para a nossa última aula. E é claro que eu vou deixar também, vou estender a última aula com vocês para resolver aí mais de 50 questões na última aula. Uma aula mais intensiva aí que eu consegui montar e preparar para vocês. E vou aliviar você com mais uma hora de transmissão de questões, com muitas questões ouvidas. Resolvemos mais de 20 questões aqui e também relembramos dos vários tópicos, tá? Então, eu te espero você, meu aluno, na próxima aula e na nossa última aula de questões, tá?